Caros irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a memória, a festa de São Benedito, o Negro, o Mouro. Também poderíamos chamá-lo de São Bento, porque no português o nome que deriva do latim Benedictus pode ser traduzido assim, Bento ou Benedito. Na época da eleição do Papa Bento XVI, na transmissão ao vivo, quando foi anunciado o nome do novo Papa, Benedictus, em latim, então os comentaristas diziam, o Papa Benedito, o Papa Benedito. Depois se corrigiu que na tradição em português se costuma usar o nome Bento. Mas, para diferenciar de São Bento Abade, o pai dos monges, então nós usamos Benedito. E ainda se acrescenta o Mouro ou o Negro. Esse nome significa abençoado. São Bento, ou São Benedito, nasceu na Sicília, na Itália, em San Fratello. Seus pais eram escravos trazidos da Etiópia. Ele nasceu livre. Embora os seus pais fossem africanos, eram católicos. Havia católicos na África. Muitos dos escravos que foram trazidos para o Brasil eram também católicos. Então, a ideia de que os escravos vindos da África tinham outras religiões, havia os que praticavam outras religiões, mas havia muitos também que eram católicos. Então os pais de São Benedito foram levados da Etiópia como escravos para a Itália, para San Fratello, ali próximo de Palermo, na Sicília. Mas São Benedito nasceu livre. São Benedito não foi escravo. Já na sua infância, ele tinha fama de santidade. Já na sua infância, ele se destacava pela sua devoção, pela sua vida de oração, pelas suas virtudes. E ao fazer 18 anos, ele então vende os seus bens e se faz eremita, ali na região de Palermo. Eremita é alguém que se retira. São Benedito queria ser esquecido, queria viver recluso, queria ser alguém que vivia escondido, ser conhecido apenas por Deus, viver uma vida de oração, de penitência. Então ele se retira, até porque já tinha certa fama de santidade, e ele então se torna eremita da ordem de São Francisco. Ontem nós celebramos São Francisco, e hoje nós celebramos um filho espiritual de São Francisco, que viveu 3 séculos depois. São Francisco viveu no século XIII, São Benedito no século XVI. Nós sabemos que a ordem franciscana, após a morte de São Francisco, foi se dividindo a 3 divisões principais: a ordem dos frades menores, a ordem dos frades capuchinhos e dos conventuais. E havia também esse grupo de eremitas que viviam mais recolhidos.
A grande diferença dos franciscanos e dos dominicanos em relação aos beneditinos era justamente que eles eram mendicantes. Os beneditinos possuíam terras, faziam voto de estabilidade, enquanto que os dominicanos, os franciscanos eram mais itinerantes. Mas surgiu também esse ramo mais contemplativo. São Benedito queria essa vida de escondimento, uma vida mais contemplativa. Mas o Papa estava tentando organizar as ordens naquela época, então ele dá uma ordem para que os que eram eremitas se unam a algum convento. Então, São Benedito vai para o convento. São Benedito era analfabeto, era iletrado, não sabia ler nem escrever. Era leigo. Ele se une em Palermo aos franciscanos e no convento ele se torna cozinheiro, mas os frades reconheciam a sua santidade, a sua sabedoria, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, São Paulo dizendo: Deus escolheu entre nós aqueles que aos olhos do mundo são fracos, são ignorantes, que não têm valor para o mundo, para confundir os sábios, para confundir os fortes. Deus deu a ele a sua sabedoria, a ele que era iletrado, que não tinha estudo. E aconteciam milagres na cozinha. Os anjos vinham auxiliá-lo, ele dava alimento aos pobres, e quando iam ver, a despensa estava cheia. Então, embora ele desse mantimento aos pobres que vinham, que batiam à porta do convento, a despensa não esvaziava. Quanto mais ele dava, mais alimento havia. Nunca faltava. Como ele era muito contemplativo, às vezes ele perdia a hora na capela, em adoração. Então, o serviço ficava atrasado, mas ele tinha a ajuda dos anjos, então logo ele conseguia preparar as refeições para os frades. Então, vendo a sua sabedoria, ele era considerado profeta. Esses milagres, embora não fosse sacerdote, foi escolhido para ser superior, para ser o guardião da casa. E ele assumiu com humildade esse encargo de superior por alguns anos. Passado o período, de tempos em tempos é eleito outro superior, eles vão se revezando, e ele volta então para a cozinha. Não se apega àquele cargo, volta para a cozinha, para onde ele estava antes. Então, São Benedito é um exemplo daquilo que Santa Teresinha dizia, que a santidade não consiste em saber muito, não consiste em fazer muito, mas em amar muito a Deus nosso Senhor, amá-lo sobretudo nos pobres, nos doentes, manifestar o amor a Deus no amor ao próximo. Claro, também na vida de oração, São Benedito, como eu disse, muitas vezes perdia a hora na capela. Após a missa, na ação de graças, ele se esquecia, se perdia. Inclusive, conta-se que uma vez numa procissão de Corpus Christi, ele levava a cruz processional à frente da procissão,
começou a olhar para a cruz e começou a levitar na frente da procissão, e as pessoas começaram a gritar: o santo, e foi aquela confusão. Então ele, que queria ficar escondido, acabava chamando a atenção, apesar de sua simplicidade, porque a santidade consiste justamente no amor a Deus, no amor concreto, no serviço, no amor que se manifesta no serviço aos outros, no serviço a Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia: é preciso encontrar Deus também na cozinha entre as panelas. São Benedito encontrava Deus na cozinha entre as panelas. Com a mesma dedicação, ele cozinhava como se estivesse cozinhando para Jesus. E esse é um caminho de santificação acessível a todos. Esse é um caminho de santificação acessível a todos. Eu devo lavar o banheiro, então eu o lavo como se Jesus fosse usá-lo. Eu devo fazer a comida, preparar a refeição, arrumar a mesa, a cama, varrer a casa. Eu faço como se Jesus fosse comer aquela comida, se sentar àquela mesa, deitar naquela cama, usar aquelas roupas. Cada um no seu dia a dia, na sua profissão. Imagine se o médico atendesse os seus pacientes, imaginando que Jesus está presente em cada um deles. Imagine se a dona de casa, se o pedreiro, vai fazer o seu serviço pensando que aquela casa é para Jesus, que Jesus vai morar nela. Então, se nós fazemos tudo na simplicidade, por amor a Deus, nós vamos nos santificando também, como São Benedito. São Benedito faleceu aos 65 anos de idade, em fama de santidade, e as pessoas iam visitar o seu túmulo. E alguns anos depois, 3 anos, se não me engano, após a sua morte, se não me falha a memória, então fizeram a exumação do seu corpo, abriram o túmulo e o seu corpo estava intacto, incorruptível. E além disso, quando abriram o túmulo, havia um forte perfume, não o cheiro de podridão, de cadáver, mas o corpo incorrupto e um perfume que exalava do seu corpo. Então, a sua canonização não demorou muito para acontecer, e o povo vinha pedir a sua intercessão e milagres aconteciam. São Benedito, assim como Nossa Senhora do Rosário, no Brasil, foram muito venerados pelos escravos, pelos negros africanos. Nossa Senhora do Rosário é também padroeira da cidade de Hortolândia, será celebrada dia 7 agora, nesta semana. Por isso nós temos as 2 imagens aqui na igreja, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Nós queremos pedir a sua intercessão. O Evangelho é o mesmo de ontem, é o mesmo da memória de São Francisco de Assis. Ó Pai, eu te louvo, porque escondestes os mistérios do teu reino aos sábios e entendidos e os revelastes aos pequenos, aos pobres, aos humildes, aos simples. Para penetrar nos mistérios do reino de Deus é preciso ser pequeno, humilde. Deus dá a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A humildade é a chave que abre os tesouros da graça de Deus. Então peçamos a São Benedito que nós possamos aprender com ele, com o seu exemplo de humildade, ele seja modelo para nós, de que
Para ser santo, não é preciso fazer coisas extraordinárias. Para ser santo, basta que nós, com humildade, tenhamos a disposição de servir a Deus, amar e servir a Deus nos nossos irmãos, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, fazendo tudo por amor, nós vamos nos santificando, buscando a oração, a penitência, como ele buscava, e em tudo colocando muito amor e amor a Deus, amor sobrenatural. Que São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, intercedam por nós e nos ajudem nesse caminho de santificação que consiste em nos tornarmos pequenos, pobres, humildes. Amém.